Essa semana, uma série especial do Jornal Hoje conta a história de discos clássicos da MPB que completaram 50 anos em 2022. Ontem nós falamos do Expresso 2222, do Gilberto Gil. Hoje o repórter Chico Regueira mostra como nasceu o Clube da Esquina, já apontado como o disco mais importante da história da música brasileira. Nada será como ontem. Nada será como antes. Quem garante isso é Milton Nascimento, super da pesada e escorpião. Nada será como está, amanhã ou depois de... O Clube da Esquina é assim, uma esquina da rua em que o Lô Borges morava, lá em Belo Horizonte, onde o pessoal se reunia e ficava tocando violão a noite inteira, ou batendo papo. E de vez em quando levava um tanto de lata d'água na cabeça, aqueles negócios todos. E é também o nome da primeira música que eu e o Lô fizemos juntos, de parceria também com o irmão dele, o Márcio Borges. E a gente resolveu botar esse nome em homenagem justamente àquela esquina. Nesse clube a gente sozinha. Eu sou sócio. Aliás, é o único clube que eu sou sócio e que eu gosto mesmo. Márcio, 1972, 50 anos passaram. Que ano era aquele? Olha, 1972 fazia parte daquilo que nós chamávamos os anos de chumbo, né? Que eram os anos do governo Médici, e era um governo que aterrorizou bastante a juventude, que perseguiu muito o movimento estudantil, que queimou o prédio de Uni, que matou estudantes. Politicamente era um ano sombrio. Andar por avenidas enfrentando o que não dá mais pé. Clube da Esquina 1, um álbum de 1972, está fazendo 50 anos agora. Foi eleito como o álbum mais importante da história da música brasileira por um grupo de 160 estudiosos, jornalistas, críticos. Como é que foi a concepção desse disco? Isso foi porque a gente morava aqui no Rio, em cima do túnel Rebouças. Eu, Beto Guedes, Lô Borges e um primo meu. E aí aconteceu umas coisas incríveis. E aí um cara que era meu empresário na época falou: vocês têm que ir para um lugar que tenha uma casa que vocês possam ficar só compondo. A casa é essa aqui e fica na praia de Piratininga, em Niterói, pertinho do Rio. Foi justamente nesse lugar que Milton Nascimento compôs as canções do álbum Clube da Esquina ao lado de diversos parceiros. Entre eles, um jovem iniciante, um garoto que nunca tinha entrado num estúdio e fazia suas primeiras canções. Era o Lô Borges. Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Já foi uma ousadia dele, me convidar para fazer um álbum duplo. E ele teve que convencer a gravadora a fazer um álbum duplo, dividindo esse álbum duplo com um ilustre desconhecido de 19 anos de idade, que o pessoal em Belo Horizonte não era conhecido, nem em Belo Horizonte eu era conhecido. Então foi uma correria para fazer o repertório, né? E o Lô, ainda muito menino, ficava muito atribulado com a responsabilidade, muito grilado, vou dar conta, não vou dar conta. Da safra dele, ele comprou algumas pérolas para esse disco, né? Trem de Doido, Girassol, Tudo Que Você Podia Ser, Trem Azul. Foi um disco, foi um trabalho coletivo e o Bituca foi o primeiro aí para as rádios, para as emissoras e para os jornais divulgar o aspecto coletivo da sua obra. Lá eu vi a fé e a paixão. O disco já é uma proposta assim de agrupar um maior número de músicos. O que ficou marcado é porque era uma turma que tinha muitos estilos. Esses estilos chegaram e ficaram juntos, né? Ficavam nas esquinas tocando, né? Nas escadarias dos edifícios, né? E essa conjunção de coisas fez dar um som
E se você pega 20 músicas do álbum Clube da Esquina, não tem uma coincidência de formação instrumental de uma música para outra. Esse primeiro grupo estava muito coeso, tinha muita gente de talento, o próprio Nelson Onja, que gravou com a gente muito, Nelson, super compositor, arranjador. Na minha cabeça, o que ocorreu ali foi que o som ficou diferenciado, porque coisas que normalmente as pessoas dizem, não, peraí, que isso aí está errado, sabe? Elas, na soma de ser um bando de pessoas tocando, sabe, pela música, pela amizade, né, pelos princípios que depois, anos depois, chamaram de Clube da Esquina, né? A sua música é também uma construção latino-americana? É. Você sabe que eu devo essa minha passagem com o pessoal da América Latina por causa do Vinícius de Moraes. Ele falou, tem uma moça argentina que quer gravar com você. Eu falei, que moça? Mercedes Sosa. A América Latina atravessava um período de opressão. Muitas ditaduras impunham silêncio aos artistas com censura. Aqui no Brasil, o Clube da Esquina era a voz que cantava e tocava em temas que estavam silenciados, porque outros compositores não podiam falar. Em 68 nós fomos presos e depois em 69 fomos exilados. Então, estávamos parados sem trabalhar todo esse tempo. E justamente nesse tempo se desenvolveu o movimento do Clube da Esquina. E quando nós estávamos no exílio, é que eles aqui no Brasil mantiveram uma resistência. Os ratos soltos na praça. Vocês ali criando, tendo que conviver ao mesmo tempo com as amarras da censura e com a necessidade de liberdade que é inerente à criação. Como é que você trabalhava isso, principalmente na escrita das letras? A gente trabalhava contando muito com a burrice da censura, porque a censura é uma instituição burra e ela sempre foi exercida por pessoas burras. Entende? Então era a coisa mais fácil, driblar a censura. Você falar por metáforas, falar por linguagens poéticas, falar por imagens surrealistas, aquela coisa que envolve o jovem de uma forma tal que é uma metáfora tão clara quanto uma assinatura. Mas para o censor, não. Para o censor, aquilo é. Quais canções do Clube da Esquina um censor inteligente censuraria? Olha, se ele fosse inteligente mesmo, ele censuraria o disco todo de cabo a rabo. Porque todas as músicas têm uma mensagem subliminar, todas querem dizer alguma coisa que não está expressa na cara da letra, entende? Então, todas. Quer ver, por exemplo, tudo que você podia ser, que fala por metáforas, entende, de um jovem que poderia ter escolhido o caminho da guerrilha e escolheu o caminho do conformismo. Tudo que você podia ser. Vocês parecem que chegaram de outro planeta com uma música que misturava isso tudo e que era, ao mesmo tempo, uma mistura de tudo que havia no Brasil e no mundo, mas, porém, com uma identidade muito própria, com a cara, né, definida. Você falou tudo, não foi nada pensado, né? E a música, por si só, ela superou, né, todas as nossas expectativas. Ninguém sabia que a gente estava construindo um álbum que futuramente seria considerado o álbum do século, né? Eu não tinha noção que eu estava fazendo história, eu estava fazendo, no máximo, a minha história. É uma coisa muito especial que ficou marcada pela simples razão da música. A arte da música. Vocês consideram um revolucionário a partir da música? Não, revolucionário não. Mas eu quero ser um revolucionário. Estão clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto. Em pensar que quando foi lançado, o disco recebeu algumas críticas negativas,
depois foi consagrado. E como essas músicas, né, do Clube da Esquina trazem uma paz para a gente, uma paz para o coração. Amanhã, na terceira reportagem da série, os 50 anos do disco A Dança da Solidão, clássico do mestre Paulinho da Viola.